Bom dia a todos, a paz do Senhor. Vamos para mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e antes de iniciarmos, vamos orar. Senhor Jesus, abençoa-nos nesta manhã, em mais este estudo, unja-nos com Teu Espírito Santo, liberta, Senhor Deus, aqueles que precisam ser libertos, e que nós possamos estar entronizados com o Teu Espírito Santo e que a Tua palavra, Senhor Deus, possa ser cortante nesta manhã, como uma faca de dois gumes que a Tua palavra mesmo menciona, e que nós possamos frutificar, Senhor Jesus, para a Tua obra e na Tua seara. Abençoa-nos neste dia, preparando as nossas mentes e os nossos corações para estarmos em comunhão e cumprindo com tudo aquilo que o Senhor pede de cada um de nós, com o cuidado devido que devemos ter. Te damos graças por ter nos mantido até aqui com vida e com saúde, e que assim, se for da Sua vontade, possa continuar como dádiva que o Senhor tem nos concedido através destes anos todos. Abençoe a cada irmão e que nós possamos, juntos como igreja, estarmos sempre buscando a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos agradecidos por tudo mais uma vez. Amém. Então, o estudo de hoje, ele traduz-se num título: O Alfabeto do Cristão. Este ano escolar, apesar de ter começado bem, tudo andava certinho até os 2 primeiros meses e meio deste ano, mas houve uma surpresa desta pandemia com uma interrupção do ano letivo. E nós sabemos que com ele muitos preparativos que tinham para este ano foram também interrompidos. Compras de material escolar, contratar as peruas para o transporte dos alunos. Às vezes a mensalidade a ser paga, dependendo da escola onde as crianças estudam, tudo era alvo de preparo. Tudo isso para buscar a educação, que levará o aluno, evidentemente, a um processo de preparo para a sua vida, para ser um cidadão. Ser cidadão, entretanto, envolve direitos e deveres na vida de uma pessoa. A escola traz alegria aos alunos, principalmente no primeiro dia de aula. Motivos: rever os amigos, usar um material novo, como eu gostava, por exemplo, quando a professora dava a lista de materiais e eu ia com a minha mãe para uma determinada loja que tinha no bairro, e eu não via a hora de usar aqueles materiais assim, era uma emoção para mim. E eu creio que isso ainda continua para muitos alunos nos dias de hoje. A palavra de Deus nos ensina que, apesar de todo este esforço voltado à educação, preparação, estudos, pesquisas, a palavra de Deus, muitas correrias em cima de tudo isso, ela nos alerta que o exercício corporal para pouco aproveita, mas que o amor para tudo é proveitoso, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Isto relatado em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. E paralelo a esse esforço físico ou mental que muitas pessoas têm, principalmente no início de um ano letivo,
A palavra de Deus também diz que o muito estudar é enfado da carne, segundo Eclesiastes 12:12. Então nós temos que tudo aquilo que envolve o nosso físico, o nosso corpo físico e a nossa mente, né, perto da vida espiritual e dos interesses que devemos ter na vida espiritual, não são absolutamente nada e devem ser até observados com cuidado. Por isso, uma entoação deve estar sempre à boca do cristão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. De acordo com o Salmo 122, versículo 1. Motivos para isso não faltam. Por quê? Porque a igreja também é uma escola. Forma cidadãos para o mundo e, melhor ainda, como já foi dito, para ser cidadãos celestiais. O cidadão, como já foi dito, também tem deveres e direitos. Direito, neste caso, de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, padecendo com Ele e com Ele também podendo assim ser glorificados no futuro, segundo o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. E o dever a ser prestado através do alfabeto cristão, porque afinal de contas, numa escola, nós somos alfabetizados. Então, existe uma grande diferença entre o abecedário popular e o ABCD, então, escolar e secular, em detrimento do cristão. O abecedário, ele serve para preparar para a vida, como já foi dito, mas para preparar-se espiritualmente, o ABCD transforma-se para o cristão no OBDC. Então, partindo destes princípios, vamos então à primeira letra do alfabeto do cristão, a letra O. O de oração, de agradecimento, de pedido, de intercessão. Podemos ter sempre isso na nossa mente a ser aprendido com este recurso didático para ser aplicado nas aulas da escola cristã, que é dado na igreja, antigamente chamado de sinagoga. Temos a segunda letra do alfabeto, que é o B. B de buscar a Deus, entronizar-se com Ele. Temos a terceira letra, a letra D. D de desenvolver-se nele até atingir a estatura de Cristo, Efésios 4:13. Aprender a não distrair-se, como Marta, ocupada com muitos serviços, perdeu a melhor parte da visita que Jesus fez naquele dia na casa deles, de acordo com Lucas capítulo 10, versículo 40. Quantos cristãos e não cristãos hoje estão ocupados demais com os afazeres deste mundo? Lembre-se, toda e qualquer coisa deste mundo será tirado. Dê também de deixar Deus dirigir, 3 Ds, a sua vida. Deixar Deus dirigir a sua vida. A palavra de Deus, no livro sagrado, nos ensina no Salmo 37:5, um versículo muito conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Temos a quarta letra do alfabeto do cristão, a letra C. Crer para ganhar a tua casa, de acordo com Atos 16:31. Congregar
costumeiramente, de acordo com Hebreus 10, 25. Continuar ou perseverar, um sinônimo, na doutrina, na oração, no partir do pão, na comunhão, de acordo com Atos 2, versículo 42. Conversão dos rebeldes, pais, filhos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, de acordo com Lucas capítulo 1, versículo 17. Continuando aqui, um dos segredos para o sucesso de uma vida é justamente um complemento do sujeito na língua portuguesa que vem do alfabeto obedecer. É a obediência propriamente dita. Obediência a quem? A Deus, evidentemente. Vocês sabiam que há a possibilidade de estar andando, como já dissemos outras vezes, ao lado de Jesus, mas se não tomarmos cuidado, não termos a comunhão verdadeira com Ele. Exemplos bíblicos disto. Este povo me chama de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Lucas 6,46. Isto é de trivial importância no processo de obediência a Deus e a sua palavra. Segundo, este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, de acordo com Mateus 15:8. Terceiro ponto, me conhecem de ouvir falar, mas não de comigo andar, porque Deus chega a esta conclusão de acordo com o que o próprio Jó, em capítulo 42, versículo 5, disse, confessando ao próprio Deus, e Deus chega nesta conclusão ainda hoje. Pessoas que conhecem a Deus de ouvir falar, mas não de com Ele andar, é uma realidade. Quem não quer ser abundantemente abençoado por Deus? Creio que sempre queremos. Os crentes modernos, entretanto, muitos deles querem as bênçãos do Senhor, mas não querem esforçar-se, no caso do tema e da voga desta aula, não querem obedecê-lo. Salmo 112, 1 e 3 nos revela algo para lermos e refletirmos nisso. Salmo, então, 112, 1 e 3 nos ensina o seguinte: louvem ao Deus eterno, feliz aquele que teme a Deus, e quem tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos do homem bons serão poderosos na terra, e seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e ele sempre é bondoso. Exemplos bíblicos de obediência. Os desobedientes, Jonas, teve consequência. Foi parar na barriga de um grande peixe e quase morreu. A mulher de Ló foi desobediente, tornou-se uma estátua de sal. Judas foi desobediente, melhor dizendo, e se enforcou como consequência disto. Adão e Eva foram desobedientes, expulsos do paraíso, passando a viver a duras penas por conta de si mesmo, ou de si mesmos. Caim passou a ser andarilho, errante pelo mundo e perseguido. Governador Pilatos teve de lavar as mãos
para tentar apagar o erro de não ter obedecido à sua consciência. O rei Agripa desobedeceu à voz do Espírito Santo para entregar-se a Deus através da conversão, segundo Atos 26, 28 a 29. Rei Salomão teve muitas mulheres e caiu na fé. O rei Davi deixou-se levar pela cobiça e pagou um preço muito alto em sua desobediência. O diabo usurpou ser igual a Deus. Tornou-se inimigo de Deus e de sua criação, além de ter se transformado num ser horrendo. Zacarias, capítulo 3, versículos 2. Temos aqui também a relação de pessoas obedientes e suas consequências. O apóstolo Paulo ouviu a voz de Deus no caminho para Damasco e entregou a sua vida a ele, imediatamente. O preso da cruz, Dimas, creu em Jesus e foi salvo. Jesus, todavia, faça-se a sua vontade e não a minha, quando ele relata isso, ele põe-se em obediência plena a Deus. Zaqueu desceu da árvore e ceou com Jesus, passando então, através de sua conversão, a devolver 3 vezes aquilo que ele tinha roubado do povo. Lídia, a vendedora de púrpura, ficou atenta à palavra de Deus, pregada por Paulo, em Atos 16, 14. O carcereiro quebrantou-se diante de Paulo e Silas, obedecendo às ordenanças, inclusive reparando os danos físicos feitos em Paulo e Silas na prisão, de acordo com o texto de Atos, capítulo 16, versículos 30 a 34. O eunuco, quando foi esclarecido por Filipe sobre o livro do profeta Isaías, quis ser imediatamente batizado, de acordo com Atos, capítulo 8, 26 até 38. Daniel preferiu obedecer a Deus ao invés de idolatrar ao rei Dario, como descrito em Daniel, capítulo 6, versículos 10 até 11. Sadraque, Mesaque e Abdnego se negaram a adorar deuses estranhos que não fosse o Deus Todo-Poderoso, de acordo com os descritos em Daniel, capítulo 3, versículos 15 até 17. A palavra de Deus muito nos aconselha, porém, há um dito popular que diz: conselhos são bons e geralmente quem precisa deles são os que menos os ouvem. E associado à letra ou às letras O, B, D, C, nós podemos aqui também acrescentar a letra R. R de reverência a Deus e a sua casa. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam, de acordo com Salmo 89, versículo 7. R de relacionar-se bem com Deus. Tem pessoas que passam a sua vida inteira na igreja e não aprendem nem a orar e não entendem nem bem o que estão fazendo lá no corpo de Cristo. R de resistir ao diabo, de acordo com Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas não é só isso.
Este R acrescentado às 4 primeiras letras O, B, D, C fica melhor quando você acrescenta a letra R no final, porque daí dá um som fonético nas 4 letras, ficando assim: O, B, D, C, R. Obedecer. E isso é claro, mas não para aí. Este R faz ou imprime neste comando literal, que são estas 4 letras, o obedecer, uma ação de verbo. E verbo em si, pelos tratados de língua portuguesa, ele expressa ação, ele gera ação em tudo. Compra, comprar. Vende, vender. Luta, lutar. Alimento, comer. Líquidos, beber. Tudo tem R no fim. Este R imprime uma ação em cima de tudo isso que foi dado como exemplo. Se você tem um líquido, por exemplo, mas não aciona a sua vontade de consumi-lo, então você não pode beber. Você vai beber se você tiver a prática, e assim acontece com todas as outras coisas existentes, que quando verbalizadas geram ação. O próprio verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós para quê? Para ficar estático? Não, para gerar ação, para gerar frutos. É assim que nós devemos pensar no desenvolvimento da nossa vida cristã. João, capítulo 14, versículo 15, nos ensina que, se vocês me amam, obedeçam então aos meus mandamentos. É simples, é direto e objetivo. No popular, é curto e grosso. Então, para obedecer, você precisa ter partida, como já foi dito agora. Tomar atitudes em favor de tudo que Deus quer que você faça e te pede para ser feito na sua palavra absoluta. Não há lugar para passividades nas 4 letras que integram o abecedário do cristão, o obedecer. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 7 e 8a. Parte A deste versículo. Eu gostaria de ler aqui complementarmente 1 Samuel 15, versículo 22, que nos ensina o seguinte: Samuel então respondeu: o que o Deus Eterno prefere? Obediência ou ofertas de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhes sacrifícios às melhores ovelhas. Ele pensou bem, refletiu e optou pela obediência, que é o que todos nós precisamos fazer. Então, igreja, vocês querem ser felizes em 2020 e anos afins? Talvez vocês saibam disso e já estejam fazendo isso. Talvez saibam isto e não estejam cumprindo isso. E talvez nem se atentaram para isto. Temos 3 possibilidades aí. Então alegrem-se em vir à casa do Senhor, que é a escola, onde se ensina o abecedário do cristão, o obedecer. Com a ação, obedecer. Pois quem
sabe, ali você poderá encontrar toda a receita para esta prática de obediência a Deus de verdade. E assim, aquilo que também está escrito na sua palavra, no livro de Josué, capítulo 1, versículos 3 a 9, poderá acontecer da seguinte forma: como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus; e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado, Josué. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra, a terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Viver de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu implica claramente e diretamente em pura e plena obediência da palavra, que é o que Deus almeja. Não se desvie em nada dela e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. E para falar com autoridade, antes de mais nada é preciso cumprir aquilo que ali é dito em cada uma das vidas que pregam aquilo que está escrito ali. Senão não há efeito. Senão nós caímos num jargão popular: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que nele está escrito. Ou seja, este livro é o livro didático da sua escola. Baseie-se nisto. Se fizer isto, condicionalmente, aqui está falando, se você fizer, ou seja, você pode não fazer, como tudo nesta vida. Eu posso não fazer. Então, se fizer isto, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, não do meu pedido. Seja forte e corajoso, novamente aqui está citando. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Eterno, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E assim é ainda com todos nós nos dias de hoje. Então aqui nós chegamos ao fim de mais uma palavra aplicada para esta escola bíblica dominical. Que Deus vos abençoe, tenham uma excelente semana e até a próxima, se assim Deus o permitir.